Shalom, shalom de Páscoa para você, meu irmão, para você, minha irmã. Feliz Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus. No relato evangélico deste domingo de Páscoa, temos o itinerário da fé, que permite à primeira comunidade cristã contemplar a ressurreição de Jesus. Também nós, neste momento tão marcado pela realidade da dor e da morte, somos chamados, somos convidados a reconhecer o ressuscitado, o vivente, presente entre nós e anunciar a sua ressurreição. Na primeira leitura deste domingo de Páscoa, do livro dos Atos dos Apóstolos, é proclamado o ponto fundamental da nossa fé. Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia e enviou os seus discípulos para testemunhá-lo por toda a parte, mundo afora. No relato do Evangelho, as personagens são Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava. Tudo começa quando ainda estava escuro, no primeiro dia da semana, o primeiro dia da nova criação, onde a luz do primeiro dia da criação, que é o próprio Jesus, que é o próprio Cristo, expulsa a sombra das trevas da morte e expulsa para sempre. Jesus, o Cristo, renova com a luz da sua Páscoa a criação, renova a criação para sempre, com a luz da sua Páscoa, com a luz da vida que ele renovou ao morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos. Maria Madalena vai ao sepulcro quando ainda estava escuro, talvez ainda envolvida na sombra da morte, na escuridão, da tristeza da morte. E aí percebe que a pedra do túmulo está rolada, que a pedra do túmulo foi rolada. Percebe também a ausência do corpo de Jesus. Ela então corre em busca do seu Senhor. Maria Madalena não entra no túmulo para ver, mas ainda no escuro, corre para avisar os discípulos. Para avisar os discípulos de que levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram, diz Madalena aos discípulos. Com isto, os discípulos que se dispersaram após a morte do seu mestre, após a morte do Senhor, se reúnem e começa a ressurgir e a formar-se de fato a comunidade dos que creem, a comunidade daqueles que testemunham Jesus ressuscitado. Pedro e o discípulo amado correm ao sepulcro. É a corrida do amor. O amado chega primeiro, chega antes, mas espera que Pedro também chegue. O discípulo amado chega, mas não entra. Espera Pedro. Pedro entra na tumba e observa as faixas de linho dobradas no chão. Observa. Ele vê no sentido de observar, observando o que estava acontecendo ali. Observa as faixas de linho dobradas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus
dobrado num lugar à parte, não no chão, mas num lugar à parte. Nisto entrou o amado. Ele viu e acreditou, nos diz o Santo Evangelho. Ele viu e acreditou. Os discípulos são chamados a ir além do sinal e acreditar. Maria Madalena observou os sinais, saiu correndo. Pedro viu, observando os sinais. Apenas do discípulo amado é dito. Ele não apenas observou, ele viu. E vendo os sinais, ele não viu Jesus ressuscitado, ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Se o discípulo a quem Jesus amava viu e creu, Madalena e Pedro vêm no sentido de apenas observar o túmulo vazio e os lençóis dobrados, tecendo raciocínios, sem chegar ainda à fé. Enquanto o outro discípulo, o amado, vê o acontecido no sepulcro como sinal que o faz penetrar no mistério da fé pascal. A fé no Cristo ressuscitado não é um mecanismo automático. A fé em Jesus ressuscitado, a fé pascal, não é fruto apenas do raciocínio humano, não é fruto apenas de conjecturas, de raciocínio humano, mas a fé pascal é um processo gradativo que é vivido com resultados diversos pela comunidade cristã e que pede a cada pessoa que entre através da morte de Jesus no mistério da vida, no mistério da vida nova, no mistério da Páscoa. Meu irmão, minha irmã, a combinação dos verbos ver e crer dá o tom a este relato do Evangelho de João, do primeiro relato da ressurreição. Ver e crer. O discípulo, o amado, viu e creu, viu e acreditou. Madalena, no entanto, somente acreditou quando ouviu e viu Jesus ressuscitado. Em João 20, versículo 16. Só na cena seguinte, quando ela vê Jesus e escuta Jesus se dirigindo a ela, chamando-a pelo nome Maria, ela olha, ela volta-se, olha e vê Jesus e exclama Rabuni, que em aramaico significa meu mestre. Nós podemos ampliar o sentido, meu Senhor. Rabuni, meu mestre. Aí ela viu e acreditou. O Senhor está vivo. Os discípulos no cenáculo se alegraram na fé, porque viram o Senhor. João capítulo 20, versículo 20. Se alegraram porque viram o Senhor. Se alegraram na fé. Alcançaram a fé porque viram o Senhor. E quase no fim do Evangelho, precisamente em João 20, versículo 29, quase no fim deste capítulo, Jesus ressuscitado proclama uma grande bem-aventurança para nós e para as pessoas de todos os tempos. Bem-aventurados, benditos, felizes os que não viram e creram a si mesmo.
Feliz quem acredita sem ter a necessidade de ver. Sejamos como o discípulo amado, crer em Jesus, vendo os sinais da vida ressuscitada, da vida renovada, os sinais da Páscoa de Jesus. Acreditemos. São tantos os sinais que se apresentam a nós. No prefácio da missa, o prefácio 3 da Páscoa, em determinado momento, reza-se assim: Cristo, imolado, já não morre, e morto, vive eternamente. E rezamos neste domingo de Páscoa a oração: ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma feliz Páscoa para você, para sua família e para todos os seus queridos. Uma feliz Páscoa para todos nós. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa! Shalom! A paz do Senhor!